O caso do Diego chegou para a gente no princípio de 2010 com essa condição, né, de trabalhar a autonomia dele até a maioridade. A autonomia tem a ver com o desenvolvimento da capacidade de fazer escolhas, de ser autônomo, de decidir sobre sua caminhada, sua história, a construção da sua identidade. A criança ela vem com todos os recursos para fazer isso. Para a criança, eu penso que a autonomia é o exercício de aprender a fazer escolhas. A autonomia da criança e do adolescente é uma autonomia crescente, digamos assim, né? No sentido de que, com o passar do tempo, ela vai aumentando, porque vai se adquirindo mais possibilidade de arcar com as consequências das suas escolhas, mas, sobretudo, o direito tem mudado o olhar mesmo para essa população infanto-juvenil, porque eles não são mais tratados como objeto, como eram antes, né? Hoje eles são não só sujeitos de direito, mas pessoas que podem construir a própria história também, né? Mas é claro que não pode ser uma coisa arbitrária. Tem que ser uma situação mesmo vista com cuidado, vista individualmente, concretamente, a história, o envolvimento daquela criança, daquele adolescente, a sua trajetória de vida, para então fazer um caminho de verificação. Bom, quais são as condições de exercício dessa liberdade para essa criança ou para esse adolescente? A criança tem autonomia, né, a partir da idade em que ela possa realmente expressar a sua vontade, né? O Estatuto estabelece que a partir de 12 anos, né, quer dizer, já é adolescente, é obrigatório a oitiva, né, do adolescente pelo juiz e pelo promotor, né? Agora, até 12 anos, ele deve ser ouvido pela equipe técnica, ou seja, pela psicóloga e pela assistente social, né, judicial, desde que ele tenha condição de se expressar, né, um mínimo de condição de se expressar. E o juiz poderá também ouvir essa criança de 10, 11, 9 anos, né, até menos às vezes. Ele não é obrigado a acolher a vontade da criança, né, ela pode manifestar a opinião dela, o sentimento dela, só que nem sempre o juiz está vinculado a seguir, vamos dizer assim, o que a criança diz que deseja, o que ela acha que é melhor. Porque nem sempre, às vezes, o que ela pensa ser melhor, principalmente as crianças com idade, com faixa etária menor, né, tem aquela condição também de decidir por si próprias, né? Quando a gente fala de autonomia da criança e adolescente, eu acho que por trás dessa história tem uma outra pergunta que é importante a gente pensar sobre ela. A criança e o adolescente tem algo a dizer? E o que eles dizem merece ser levado em conta? Então, no final das contas, o direito, de uma maneira muito recente, vem respondendo positivamente a essas perguntas. Hoje, afirmar que a criança tem autonomia significa dizer que ela tem algo a contar, que ela pode acrescentar uma opinião muito pessoal, muito individualizada para aquelas situações que ela vive no dia a dia. Só que, infelizmente, o direito não parece muito preparado para lidar com esse reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos à participação. Mas acho que ainda o adulto não está preparado para estar na relação com a criança, entendendo que a criança traz informações sobre ela,
e que isso é tão legítimo quanto a percepção que o adulto tem sobre essa mesma criança. E a gente trabalha dentro de uma perspectiva de assessoramento do juiz, no sentido de dar a ele outros elementos, que não somente o jurídico, para que ele tenha uma gama maior de elementos para fazer o julgamento dele, as deliberações dele, né? Sempre acompanhado pelo Ministério Público e a defesa da família, quando no caso tem os defensores. Então, nós, quando fazemos a intervenção, nossa intervenção ou é no sentido de conhecer o contexto familiar, ouvir as entidades da rede social que já atenderam e ver qual seria a medida a ser sugerida. É o Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que o adolescente, ou seja, a pessoa a partir de 12 anos de idade, tem que manifestar o seu consentimento para adoção. Ou seja, a adoção é um ato que vai mudar a vida daquele adolescente. Então é importante que ele seja ouvido. Ele quer ser adotado por aquela família. E aí a interpretação hoje é que a manifestação de vontade dele não é vinculante, mas é um dado importante para o processo, né? Então a ideia de autonomia é uma ideia de liberdade, mas de uma liberdade que é condicionada ao exercício da responsabilidade, ou seja, de um discernimento, de uma maturidade, mas que o direito não está ainda preparado para lidar com isso, ou seja, validar esses atos jurídicos da criança e do adolescente. Qual é o seu nome? Diego Alves Pereira, Quanto você tem, Diego? 14. Aconteceu alguma coisa na sua vida que você teve que decidir e você acha que o que você falou foi respeitado, foi ouvido? Ah, fui já uma vez já, só que é quando eu tava lá no Tabrito lá. Você quer falar o que foi? Ah, foi quando meus irmãos foram adotados. Aí eu tinha a opção de ir com eles e de ficar, eu escolhi a de ficar. Aí eles me ouviram. O que a gente sabe da história dele é que em 2005 eles foram abrigados, que estavam com o pai, né, em trajetória de rua. Na época ele tinha menos de 12 anos, então nesse sentido o juiz pode escolher ou não de escutar, né, o desejo da criança ou do adolescente. E foi dada a ele essa autonomia de escolher e ele escolheu não, né? É uma família que veio do interior para cá, né, segundo relatos, em busca de melhores condições de vida, trazendo, na época ele tem uma irmã mais velha, o Diego e os 2 menores, né? E chegaram aqui, infelizmente, né, as coisas não aconteceram conforme o esperado e acabaram em trajetória de rua. Tem que haver um processo de acolhida, a disposição, até que haja uma compreensão, mesmo que não seja uma aceitação, mas uma compreensão dele estar naquele espaço, né? E é um espaço que você tem que buscar autonomia, ele tem que conquistar essa autonomia em vários sentidos, né? Autonomia de convivência social, autonomia de saber, de cuidar de si, do autoconceito que ele tem. Depois de fechado o relatório, concluído de que não existia chance de retorno para a família, eles foram disponibilizados para adoção e houve outros... foram selecionados casais, me parece que em 2 oportunidades ele teve, né, para ser inserido em família substituta, privilegiando que fossem juntos, o grupo de irmãos fossem juntos, e o Diego não quis essas outras vezes também. Então, quando houve essa oportunidade da adoção internacional, ele passou por todo o processo, que é o processo de convivência, né, que é exigido, né, em torno de 15, 20 dias. Foi então que ele foi ouvido em juízo, né? E diante do juiz ele disse que não queria nem aquela família, nem outra família nenhuma. E retornou para o abrigo. E depois dessa escolha dele do não,
pelo menos do tempo que ele está no abrigo, nenhum trabalho foi feito assim com ele para amadurecer isso. Inclusive, eu tenho a informação de que essa mãe que ele recusou deixou em aberto, que o dia que ele quisesse ter contato com eles, né, ser filhos dele, de verdade, ela estava pronta, ela ia recebê-lo. Mas depois disso cessou todo o contato com essa família. Então, assim, eu acredito que nesses 30 dias, ou pode ter sido até um período maior, ele não demonstrou desejo, né, negou mesmo e ficou. É claro que a autonomia, para uma pessoa que a princípio não tem discernimento, não tem maturidade, a princípio, mas pode ter, né, é uma autonomia mais restrita. Mas a situação é que hoje nós vivemos num mundo de pluralidade. Então, cada um tem um caminho diferente, seja escolhido ou não, seja condicionado ou não, seja levado pelos seus valores familiares. Então, como cada um tem uma história diferente, não é possível mais que o direito trate de todas as pessoas de forma igual. Ou seja, existe uma igualdade que é formal, ou seja, todos têm os mesmos direitos. Mas tem uma igualdade que é substancial na medida em que cada pessoa deve ser tratada de acordo com as suas aspirações, com as suas condições reais, psicológicas, emocionais, porque não é eu falar simplesmente a criança tem autonomia ou a criança não tem autonomia. Por se tratar de pessoas em desenvolvimento, elas têm que ter um tratamento mesmo diferenciado, concreto e individualizado. E não vale aquele argumento que o nosso direito, o nosso poder judiciário não tem um arcabouço para isso. É o direito que tem que se adequar às necessidades humanas, e não o contrário. Né? Não são as pessoas que têm que se adequar às falibilidades jurídicas. É o direito, é o poder judiciário que tem que se adequar. Eu sei que é difícil, que pode ser apenas no mundo ideal, mas eu acho que a gente tem que viver sob esse ideal, né? A gente tem que buscar a realização desse ideal. Sinto saudade quando eu morava lá. Mas sem saudade mais do que? Mais do ambiente, mais do lugar, da escola, das pessoas? Do ambiente eu também lembro dos meus irmãos, mas... Eu, tipo assim, um dos últimos momentos que eu passei com eles foi tipo lá. Antes deles irem lá pra Itália? Eu fiquei com eles tipo no hotel um pouco, mas antes de nós ir pra lá, o último lugar foi esse. Tá bom, meu amor? Pois não, e você? Beleza? Ele tá maior do que você, tio? Pois é, já peguei esse negócio no colo, olha o tamanho que tá. Fica à vontade, que eu tô meio... Tá chamando que eu vi, tia. Tô falando da próxima vez, não é agora mesmo, né? Tá muito Mudou de time ainda, não? Não. Com certeza. Nossa. Aqui é o quarto, que eu dormi assim quando eu cheguei aqui. Era uma beliche aqui, aí tinha um berço aqui, outro ali e outro berço aqui no canto. Essa escada aqui mais no finalzinho, quando meu irmão começou a dormir comigo, eu ficava lá embaixo assistindo TV, ficava sentado aqui, porque eu também tinha medo de dormir aqui em cima. Aqui, ó. Esse desenho foi o que eu fiz quando eu morava aqui. Aqui ficava uma cama, uma beliche ali, uma cama aqui, ó. Só que depois mudou, eu colocou 2 camas. Aqui é meu irmão, o Diogo e o Noé. Essa foto aqui foi... Você lembra direitinho? Lembro, Dia, o que acontecia? Tava aprendendo a nadar aí. Eu e o Diogo.
Tá lembrando dos castigos aí, Diego? Tô. Quem faz de castigo? Ficava. O Noivas do jogo. Esse agora não existe mais. Esse é panela de pão, Ingrid. Essa panela de castigo, criança que não chora, que desenha. Que isso? Tino, o Diego tá aí. Olha, ó menino, mas aí, viu? É um rapaz muito bonito, tá bom? Seja bem-vindo, não some não pra você ver Cauã, né? Pra você conversar com a Bárbara, tá bom? Tá bom. Tá bonito. Deixa eu te perguntar quantos anos você tem? 14, vou fazer 15 em junho. Aí chegamos. Tchau, meu querido. Tchau, tia. Deus abençoe. Muito, muito, muito. Tá, tia. Obrigado. Tudo brilhante pra você, viu, Diego? Tchau, tia. Essa questão da autonomia do Diego me parece que não foi uma coisa bem trabalhada, assim. Eu acho que esse tempo de convivência devia ter sido maior, mas eu acho que foi uma coisa mal trabalhada mesmo. Acredito sinceramente que talvez tivesse aumentado esse tempo, ou então adiasse um pouco a ida dos irmãos com ele aqui para trabalhar isso mais, né? Lógico que a família não tem esse tempo de largar tudo lá e ficar aqui 60, 90 dias, mas de trabalhando isso aqui com ele, com os irmãos, a família vira outras vezes, né? De ser um processo mais longo para ele não ficar para trás, né? E hoje, assim, os irmãos estão lá, ele não tem mais contato com eles, ele sofre por isso, assim, ele teve perdas muito grandes. Talvez se ele soubesse dessas consequências, dessa perda definitiva, se ele soubesse o que ele sofreria com isso, assim, lógico que alguém falou isso com ele, mas ele não tinha essa dimensão de viver isso, né? Talvez ele não tivesse escolhido isso, assim. Mas é difícil, né? É uma escolha salomônica mesmo. Alguém você tem que ferir para poder beneficiar alguém. Então, é muito difícil. Eu acho que ele paga um preço muito alto por essa autonomia dele, que eu julgo que ele não tinha maturidade para fazer essa escolha. Assim. Para tal autonomia, ele não tinha maturidade, sinceramente, é o que eu penso. Mas por que você fica... Ah, não sei, eu era pequeno, né? Não tinha muita noção das coisas. Mas você queria estar lá agora? Agora sim, meus irmãos. Nesse caso, você acha que sua opinião não deveria ter valido? Ah, não sei, acho que não. Eu era muito pequeno. O primeiro trabalho tem que ser feito conosco também. E não tem como você... No abrigo você aprende dentro do abrigo. É que sempre tem, não tem um dia como o outro. Aliás, na vida da gente não tem, né? Mas aqui as novidades, elas surgem com muita frequência. Será que os pais, os professores, a sociedade, que não está preparada para reconhecer que a criança ou adolescente tem algo a dizer, vão poder continuar assim? As crianças e os adolescentes hoje, eles passam a ter uma participação na sociedade tão grande, tão incisiva, encontrando inclusive diversos espaços de formação, que o reconhecimento da autonomia pela escola, pela casa, pelo meio, acaba sendo uma exigência natural. Cultural, talvez, cultural, né? Sob pena justamente de não se ter a criança inserida no ambiente familiar, sob pena de não se ter de fato uma comunidade de afeto e de convivência, né? Quando se trata da criança e do adolescente, o importante é perceber que os direitos eles não são simplesmente concedidos a ela. Muitas vezes esses direitos são conquistados por ela. E aí, nesse sentido, os pais, os professores que não querem participar, no final das contas, eles acabam perdendo. Então, a criança tem autonomia e tem condições de desenvolver a sua autonomia. Eu acho que a gente precisa observar que, assim como outras características do desenvolvimento, outros princípios, outros valores também fazem parte da construção dessa identidade da criança, a autonomia também. Então, o que a gente precisa talvez olhar, isso causa uma certa confusão. A autonomia é possível, mas ela não vem pronta.